Olá pessoal, estudaremos a lei orgânica do município de Niterói, estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando para ver no simulado contendo questões autorais, com um gabarito comentado. Quando eles estiverem prontos eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. Então é muito importante para você ficar ligado, ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Niterói. Agora vamos falar da organização dos poderes. O poder legislativo, que é um dos poderes que fazem parte do governo municipal, junto com o poder executivo, o poder legislativo especificamente, ele é exercido pela Câmara Municipal. E a Câmara, por sua vez, ela é composta por vereadores. Esses vereadores, eles são eleitos através de um sistema proporcional, que é diferente do sistema majoritário. Eles não são eleitos por maioria de votos. Na verdade, tem relação com o partido em que eles são afiliados. Então, o partido que recebeu o maior número de votos vai ter mais vereadores que vão estar ocupando a Câmara, com uma cadeira na Câmara. Então pode acontecer de um vereador não ter recebido tantos votos, ele conseguir ocupar uma cadeira na Câmara, e outro que recebeu mais votos não conseguir, porque esse que recebeu mais estava afiliado a um partido que recebeu poucos votos, de modo geral. Bom, e o mandato desses vereadores será de 4 anos. Para que você consiga se eleger como vereador, além de você ter que receber um número considerável expressivo de votos, fazer parte de um partido que receba esse número expressivo também, para você entrar no sistema proporcional, você também tem que ter, no momento do seu cadastro, do seu registro, você tem que atender a algumas condições, como ser brasileiro, estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, exercendo seus direitos políticos, ter tido o alistamento eleitoral, ter domicílio, morar na circunscrição do município, morar no município para qual você está tentando se eleger. Também tem que ter um partido, tem que ter a filiação partidária, tem que ter idade mínima de 18 anos. E são inelegíveis ou inalistáveis os analfabetos. Cada legislatura ela vai contar com 4 períodos legislativos. Então, uma legislatura contém 4 períodos legislativos de um ano, compreendendo sessões e reuniões. Então, dentro desses períodos, terão reuniões, terão sessões. Eu não coloquei no slide, mas vale a pena a informação, que está lá no artigo 19, que é de 21 o número de vereadores da Câmara Municipal de Niterói, tá? Então, é de 21 o número, quantidade de vereadores da Câmara de Niterói, 21. Qual o período que a Câmara se reúne anualmente? Primeiro, ela se reúne na sede do município, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. A Câmara pode se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Sessão ordinária são aquelas previstas no regulamento, que acontecem normalmente. Extraordinárias, elas acontecem eventualmente, excepcionalmente, por alguma questão de interesse público relevante. E solene é para alguma homenagem, para dar posse aos vereadores, enfim, nós vamos ver melhor, tá? Falando da convocação extraordinária, acontecerá mediante pedido do prefeito, quando ele julgar necessário, a pedido do presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa. E aí, nessa situação do presidente da Câmara solicitar ou de ter o requerimento pelos membros da Casa em maioria, tem que ter um motivo relevante, tem que ser um caso de urgência ou de interesse público relevante. Por se tratar de uma situação bem específica e excepcional, nas sessões extraordinárias, a Câmara só poderá discutir sobre a matéria que motivou essa convocação. Não pode discutir sobre nada mais, nada menos. E as decisões, as deliberações, elas serão tomadas por maioria ou por maioria absoluta de votos. Tá? A maioria absoluta, para quem não sabe, é a metade mais um, considerando todos que fazem parte da Casa Legislativa, independente se ele está presente ou não. O número total corresponde a todos, independente de ele estar ali fisicamente ou não. Então, serão discutidos, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria absoluta de votos, presente a maioria de seus membros. As sessões, elas serão sempre públicas, tá? Até porque está se discutindo questões que envolvem ali ações, medidas, políticas que se voltem à comunidade, se voltem à população. E para poder dar abertura a uma sessão, tem que ter no mínimo 1/3 dos membros da Câmara presentes.
Como eu já tinha adiantado para vocês, a sessão solene, ela normalmente acontece para homenagens, para posse. Então, a posse dos vereadores ocorrerá em sessão solene, que vai acontecer independente do número, né, independente da quantidade, sob a presidência do vereador mais idoso. Então, quem vai presidir a sessão solene de posse dos vereadores será aquele mais idoso dentre os presentes. Não será, por exemplo, aquele que obteve maior número de votos. Cuidado, porque eles brincam com isso na hora de fazer questão. O vereador que não tomar posse na sessão solene deverá fazer dentro de 15 dias. Tem um prazo para poder tomar posse de até 15 dias, né? Desde o início do funcionamento normal da Câmara. Se não fizer, a pena é perda de mandato, exceto se ele tiver um motivo justo que seja aceito pela maioria dos membros da Câmara. Caso contrário, a pena será a perda de mandato. Os vereadores tomaram posse na sessão solene, quem presidiu foi o vereador mais idoso, até aí ok. Após eles tomarem posse, qual vai ser a próxima ação? Eles irão se reunir, novamente sob a presença do mais idoso, e vão eleger os componentes da mesa diretora, né, da mesa executiva. Eles vão eleger esses componentes no mesmo dia da posse, tá? E aí o mandato da mesa executiva, que eles elegeram ali os componentes, os membros, será de 2 anos, permitida a recondução de seus membros para qualquer cargo na eleição imediatamente subsequente. Então o mandato é de 2 anos e é permitida a recondução. Agora vamos falar das comissões. Bom, a Câmara, ela terá comissões que podem ser permanentes ou podem ser especiais. Como comissão permanente, o nome já está falando, né? Não é uma comissão temporária, é uma comissão que ela vai sempre acontecer. Em razão de sua matéria, caberá o quê? Quais atitudes, quais ações nessas comissões permanentes? Receber petições, reclamações, representações, queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou de entidades públicas. Então, quem vai coletar essas informações, vai coletar essas reclamações, essas petições, será a comissão permanente. Também solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Então, quem vai ter essa movimentação, fazer essa movimentação de solicitar essa informação, será a comissão permanente. Também exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do executivo e da administração indireta. A administração indireta, né, composta por entidades, é o poder público agindo de forma descentralizada. São as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações públicas. Tem aqui no canal uma aula sobre noções de administração pública que eu explico cada uma dessas entidades, tá? Então, as comissões permanentes, elas irão fiscalizar os atos do Poder Executivo, ou seja, dos atos emanados pelo prefeito, né, que é o chefe do Poder Executivo, por aqueles que auxiliam o prefeito, e também da administração indireta, que são as entidades que eu citei para vocês. Diferente das comissões permanentes, que acontecem sempre, né, dentro de uma rotina, né, vamos colocar assim, as comissões especiais, elas são criadas por deliberação do plenário, ou seja, por decisão, por discussão do plenário, e serão destinadas a situações específicas, a estudos de assuntos específicos, e vai atuar junto à comunidade para buscar soluções de problemas, né, envolvendo ali a comunidade. E temos também as comissões parlamentares de inquérito, também conhecidas como CPIs, que têm um poder investigativo, tem poderes investigativos próprios, serão criados pela Câmara, mas precisa de requerimento de 1/3 de seus membros. Então abre-se CPI para poder investigar a possibilidade de um crime envolvendo ali a venda de materiais para a educação, uma licitação que existe a possibilidade de ter tido uma irregularidade. E aí a CPI, que foi criada para isso, né, ela vai ter poder de investigação próprio, mas para isso, claro, antes tem que ter tido esse requerimento de 1/3 de seus membros, e vai emitir conclusões em relação a isso, vai encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público promova ali a responsabilidade dos seus infratores. Ou pode acontecer também, né, dessa investigação concluir que não houve nenhum tipo de penalidade, uma irregularidade, aí essa situação será arquivada, o processo será arquivado. Vamos falar da mesa, né? Eu falei para vocês que assim que os vereadores tomam posse, eles já têm que escolher os membros, votar para os membros que vão compor a mesa, né? E quais são as competências da mesa? Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, né? Então agir dentro da lei, né? E tomar medidas para que todos ajam dentro da lei, propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixar os respectivos vencimentos,
Então, a proposição de projetos e também extinguir cargos, né, fazer com que cargos deixem de existir e determinar os vencimentos de cada um dos seus funcionários públicos. Também apresentar projetos de lei sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, né, através de aproveitamento total ou parcial de consignações orçamentárias da Câmara. Então, projetos de lei que se relacionem à questão de crédito, a questão de abertura de crédito para poder conseguir crédito, dinheiro, né, financiamento para determinada situação, tá? Para um crédito suplementar para suprir determinada situação, tá? Então, questões orçamentárias ali também é uma competência da mesa. Promulgar a lei orgânica e suas emendas. Significa dizer que a mesa ela vai tornar pública a lei orgânica e suas emendas. E quando torna pública, automaticamente se torna o quê? Se torna válido. Quando ganha publicidade, significa que se tornou oficial. Também representar junto ao executivo sobre a necessidade de economia interna. Então vai comunicar, vai representar junto ao executivo, né, junto ali ao prefeito, sobre questões envolvendo a organização, né, dos procedimentos internos da Câmara. Também contratar na forma da lei por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, se precisar contratar, por exemplo, precisa contratar professores, mas tem que ser agora, porque é uma situação de interesse público relevante e excepcional, porque tá uma carência muito grande, não dá tempo de abrir concurso, porque o concurso tem um tempo, né? Vai levar um tempo até convocar. Então, vamos fazer um contrato, um processo seletivo via contrato. E aí é uma questão que é uma questão excepcional, não pode ficar para sempre, né? É uma questão excepcional. Agora vamos falar das competências do presidente da Câmara. Representar a Câmara em juízo e fora dele, né? Representar ele é a figura que representa a Câmara dentro da Câmara, né? E também fora. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, então quem fica à frente, tanto a execução quanto também na questão de disciplinar, né? De criar ali uma normatização dos trabalhos que envolvem a Câmara, é o presidente da Câmara. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno, que contém todas essas regras. Também promulgar as resoluções e decretos legislativos, né, dar efeito a essas resoluções e decretos legislativos, através da publicação desses atos. Também promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceite essa decisão em tempo hábil pelo prefeito. Então, numa situação em que o prefeito ele não se manifestou dentro de 15 dias, a gente chama isso de sanção tácita, em relação, né, ele recebeu uma proposição em forma de lei e não se manifestou expressamente em relação a essa proposição. Ou uma situação em que não deu tempo hábil dele fazer isso. E aí, nessas situações, você pode ter a promulgação dessas leis por meio do presidente da Câmara. Também fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e leis que vier a promulgar. Autorizar as despesas da Câmara, tá? Então quem vai autorizar será o presidente da Câmara. Representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato municipal. Então se ele julgar que determinada redação da lei é inconstitucional, no todo ou em parte, ele vai representar por decisão da Câmara sobre isso. Representar por decisão de 2/3, no mínimo, da Câmara, a intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Então ele vai solicitar, porque tem que ter um mínimo para isso, para essa solicitação de 2/3 da Câmara, e em casos de intervenções do município, em relações em que a Constituição permita isso. Também manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Tá? Então, se for necessário utilizar da força, né, da força policial para poder coibir algum ato dentro do recinto da ordem, para poder manter a ordem no recinto, isso é uma atribuição do presidente da Câmara. E também encaminhar para parecer prévio a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou a órgão a qual foi atribuído tal competência. Então, ele tem que enviar, né, a prestação de contas do município para que o Tribunal de Contas analise e emita um parecer sobre isso, tá? Agora nós vamos estudar as competências, atribuições da Câmara, mas com sanção do prefeito, com autorização do prefeito, que será dispor sobre matérias que sejam de competência do município, né, a nível local, especialmente matérias que dizem respeito a instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar suas rendas, né, envolver tributos, taxas, tributos e aplicação dessas rendas, destinos dessas rendas, também autorizar as isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas, perdões de dívidas, por exemplo, votar o orçamento anual e plurianual de investimento, bem como autorização para abertura de créditos suplementares e especiais, né? Então, a questão do orçamento anual, a questão do destino da verba pública relacionada ao dinheiro, né? A arrecadação, né,
dos contribuintes. Então, quais serão os destinos dessas verbas, né? Investimentos que serão feitos, autorização de créditos para suprir uma necessidade. Então, essa votação em relação ao orçamento anual e plurianual é uma atribuição da Câmara, mas tem que ter sanção do prefeito. Também deliberar sobre obtenção, concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e meio de pagamento. Então, mais uma vez, aqui falando de empréstimos, operações de crédito, formas de pagamento, deliberar, né? Discutir sobre isso, decidir sobre isso. Atribuição da Câmara com sanção do prefeito. Autorizar a concessão. Concessão de quê? De auxílio e subvenções. Então, o auxílio, né, você dar ali um auxílio relacionado a dinheiro pecuniário, vai ser concedido pelo poder público, vai transferir um recurso financeiro público para algum tipo de instituição, pública ou privada. Também especificamente serviços públicos, do direito real e de uso de bens municipais. O direito real, ele trata sobre questões envolvendo ali o direito de propriedade, de bens móveis e imóveis, sobre a transmissão desses bens. Também concessão administrativa do uso de bens municipais, né? Então vai conceder o uso de um bem municipal, de uma praça, para alguma finalidade pública, né? Então vai conceder ali a administração daquela praça para um terceiro, para alguma finalidade pública, né? Por exemplo, para que ele administre aquela praça ali para poder tornar aquela praça acessível e disponibilize novamente ela ao público em geral. Então essa concessão, essa autorização de concessão, nesses casos, ela vai acontecer, é uma competência, uma atribuição da Câmara com sanção do prefeito. Também autorizar a alienação de bens imóveis, alienação, né, transferência de bens imóveis. Também autorizar a aquisição de bens imóveis, né, aquisição, quando você toma para si bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargos, adjudicação, subrogação ou desapropriação, ainda que por composição amigável. Então, essa questão da aquisição do bem imóvel, a transmissão de propriedade, né, de um sujeito para outro, né, do poder público para um terceiro, isso vai ser uma atribuição da Câmara com sanção do prefeito. Há situações em que há exceção, que são as situações citadas aqui. Por exemplo, doação sem encargo, uma doação que não gera ali nenhum tipo de encargo, não gera nenhum tipo de... não tem nenhum tipo de restrição em relação à execução, em relação à questão da aquisição do bem imóvel. Diferente da doação com encargo. Quando acontece com encargo, quem está doando, ela impõe alguma condição, algum benefício em troca de estar doando aquilo ali. Sem encargo, não. Por isso é uma exceção, entre outras aqui. Também uma atribuição, né, da Câmara com sanção do prefeito, criar, transformar, extinguir cargos, empregos ou funções públicas, bem como fixar seus vencimentos. Então, a criação de cargos que vão compor o Poder Legislativo, por exemplo, vão compor o Poder Executivo, vão compor os órgãos do Poder Executivo, criação desses cargos, dessas funções, determinar seus vencimentos, quem faz isso é a Câmara com sanção do prefeito. Também criar, estruturar e conferir atribuições a secretários ou diretores equivalentes e órgãos de administração pública. Então, a determinação de atribuições, de funções que serão realizadas por secretários ou diretores de órgãos de administração pública, quem vai conferir essas funções, quem vai estruturar isso, será a Câmara com sanção do prefeito. Também aprovar os planos diretores, inclusive de desenvolvimento urbano integrado. Plano diretor é um instrumento em relação à organização do solo urbano, tá? Então quem vai aprovar esse instrumento, né, esse plano, será a Câmara com sanção do prefeito. Delimitar o perímetro urbano, né, conferir limites em relação à área urbana. Também autorizar a alteração de denominação de próprios vias e logradouros públicos. Então, mudou o nome de uma rua, mudou o nome de uma praça, enfim, quem autoriza isso é a Câmara com sanção do prefeito. Também estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Então, determinar ali normas envolvendo a questão do solo urbano, enfim. E também legislar sobre o disposto no inciso 34 do artigo 12 desta lei orgânica. Esse artigo que nós já estudamos na aula anterior fala sobre a criação de normas envolvendo a exploração ou concessão de serviços públicos municipais. Por exemplo, o transporte público, que é um serviço essencial, normalmente o seu serviço é administrado por uma concessionária, por uma permissionária, né? Normalmente por concessão. Então, essa questão da concessão, permissão, autorização, né, em relação à questão dos serviços públicos, é uma atribuição da Câmara com sanção do prefeito. Agora, vamos falar das competências privativas da Câmara. Privativa por quê? Porque é designada a Câmara. No caso de privativa é diferente de exclusiva, tá? Ela é designada à Câmara, mas caso a Câmara não faça, outro ente pode assumir isso. Exclusiva não, ninguém pode assumir, somente
para aquele que foi designado. Então, compete privativamente à Câmara exercer algumas atribuições, que são eleger a sua mesa, sua própria mesa, né? Organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos. Então, organizar os seus próprios serviços, né? E também dar provimento, preenchimento aos cargos que fazem parte dos seus serviços. Propor a criação ou extinção de cargos de serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos. Então, caso seja necessário criar um novo cargo para atender algum serviço administrativo interno, a Câmara fará isso privativamente, é competente para isso e vai ter que determinar os vencimentos relacionados a esse cargo. Também a Câmara ela é competente privativamente a dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, né, e receber suas renúncias e afastá-los definitivamente do exercício do cargo. Então, quem dá posse ao prefeito e ao vice é a Câmara privativamente. Também conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito e aos vereadores. Então, quando o prefeito ele usufrui de uma licença, quem concedeu essa licença foi a Câmara, privativamente. Também autorizar que o prefeito se ausente do município por mais de 15 dias, caso haja necessidade de serviço. Tá? Então, se passar de 15 dias a ausência do prefeito no município, ele vai ter que solicitar autorização para a Câmara. Também tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas, no máximo em 60 dias desde o seu recebimento. Tá? Então, quem vai tomar as contas do prefeito será a Câmara privativamente e terá um prazo ali para poder analisar, que é de 60 dias, desde que ela recebeu. Também compete à Câmara privativamente decretar a perda do mandato do prefeito, do vice e vereadores, dos próprios vereadores. Isso é uma competência privativa da Câmara. Autorizar a realização de empréstimos, operações ou acordos de qualquer natureza, desde que seja de interesse do município. Proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, tá? Nesse caso aqui é através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias. Então, o prefeito tem aquele prazo para poder estar enviando, né, as suas contas para a Câmara. A Câmara também tem que analisar, também tem que fazer isso dentro de um prazo. Se o prefeito não der transparência, não entregar à Câmara a prestação de contas, a Câmara vai ter que proceder à tomada de contas do prefeito. E para isso ela vai fazer uma comissão especial. Também compete à Câmara privativamente estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões, convocar o prefeito e o vice, o procurador-geral, os secretários, os diretores, para prestarem esclarecimentos, né, para poder fornecer algum tipo de informação, enfim. Deliberar sobre o adiamento e suspensão de suas reuniões, conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que tenham prestado algum serviço relevante ao município, tá? Então, fez algum serviço relevante que ajudou aos munícipes, que ajudou ali, impediu que acontecesse um acidente, por exemplo. Então, essa pessoa vai ser homenageada e vai ser conferida a ela um título de cidadão honorário. Solicitar a intervenção do Estado no município, caso seja necessário. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo a administração indireta. Então, quem controla os atos do Poder Executivo é a Câmara, privativamente. Fixar a remuneração de vereadores em cada legislatura para a subsequente, para a outra, né, para a posterior, e corresponderá no máximo 75% do que foi estabelecido em espécie para deputados estaduais, não podendo ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então, quem vai fixar a remuneração dos vereadores é a própria Câmara, ok? E aí ela vai ter que ser dentro de um limite aqui. Não pode ser mais de 75% do que é estabelecido para os deputados estaduais e não pode ultrapassar 5% da receita do próprio município. Também fixar em cada legislatura e para vigorar na seguinte a remuneração do prefeito e do vice. Quem vai lá e estabelece a remuneração do prefeito e do vice é a Câmara, privativamente, e conhecer os vetos e sobre eles deliberar pela maioria absoluta dos vereadores. Então, teve um veto do prefeito. O prefeito vetou determinada matéria de lei. A Câmara tem que tomar conhecimento sobre isso. Vai deliberar, vai discutir sobre isso por maioria absoluta, que é aquela maioria, né, metade mais um de todos que fazem parte da Câmara, independente dos presentes ou ausentes, tá? De todos, sem exceção. Vamos falar agora especificamente sobre os vereadores. Os vereadores, eles são invioláveis no exercício do seu mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Ser inviolável significa que o que é dito pelo vereador tem um valor muito grande. Ele assume um papel de alta responsabilidade e representatividade política. Ele está representando o povo, que é de onde vem o poder. Então, partindo desse pressuposto, a gente espera que o que é dito pelo vereador, ele tenha sua veracidade, que seja inviolável, que seja intocável. Isso quando? Quando ele estiver exercendo seu mandato e dentro do município, tá? Seja pelas suas opiniões, palavras e votos. E quais são as prerrogativas, né? Vamos colocar aqui os benefícios inerentes ao cargo de vereador, que o vereador ele tem por ser
vereador, por estar vereador naquele momento. Desde a expedição do diploma, os vereadores em exercício não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Câmara. Eles têm aquela chamada imunidade, né? Então, desde que o diploma deles é liberado, é emitido, eles não podem ser presos, a não ser que seja uma situação de flagrante, né? Foi pego no flagra ali, na situação, e que isso configure crime inafiançável, tá? E assim como ele também não pode ser processado criminalmente sem que haja uma licença da Câmara para isso. O indeferimento do pedido de licença ou ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então, como dito acima, né, tem que ter prévia licença da Câmara na questão do processo criminal, né? Se houver um indeferimento desse pedido de licença ou ausência de deliberação, a prescrição para aquele crime vai ser suspensa, tá? Enquanto durar o mandato do prefeito. Então, porque os crimes eles têm um tempo, né? Vamos falar assim, um tempo de validade. Então, enquanto durar o mandato, vai suspender e findou o mandato, vai começar a contar. Bom, no caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara, a fim de que esta, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. Tá? Então, os autos relacionados a esse crime, que é a situação que ele pode ser preso, que é quando é flagrante de crime inafiançável. Então, os autos devem ser remetidos dentro de 24 horas, tem um prazo, tem que ser remetido à Câmara para que ela, né, delibere sobre a prisão ou não, formação de culpa ou não. As imunidades dos vereadores subsistirão durante o estado de sítio, que é aquele estado de intervenção, né, numa situação de calamidade, uma situação de emergência. Ainda assim, nesse estado de sítio, as imunidades dos vereadores persistirão, serão mantidas, só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Câmara no caso de atos praticados fora do recinto da Câmara que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então, só pode ser suspensa a imunidade dos vereadores caso haja decisão de 2/3 dos membros da casa e tem que ser em cima de atos que foram praticados fora do recinto da Câmara e que sejam considerados incompatíveis, né, com o decoro, com a execução das medidas. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do seu mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou delas receberam informações. É vedado ao vereador, ou seja, é proibido ao vereador, em duas situações, desde a expedição do diploma ou desde a posse. Desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com empresas concessionárias de serviço público. Né? Essas entidades que eu referi agora são aquelas que fazem parte da administração pública indireta. Então, desde que o diploma ele é emitido, o vereador não pode firmar algum contrato, manter contrato com essas entidades e nem com o município, porque agora ele é um vereador do município. Né? Então, ele não pode ter ali um contrato com, né, a empresa dele ter um contrato com o próprio município, porque isso abre precedentes para possíveis situações de corrupção. Nem pode aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública direta ou indireta, salvo mediante aprovação em concurso público. Ele é vereador, ele não pode aceitar um cargo, porque a gente sabe que essa questão de, olha, você faz isso aqui pra mim, que aí em troca eu te dou um cargo aqui. Isso, claro que abre precedente para corrupção, né? Essa possibilidade. A não ser que ele já seja servidor público. Ele entrou via concurso público, né? Fez prova, e aí ele tá temporariamente como vereador. Aí é outra história. E desde a posse, ocupar cargo, função ou emprego na administração direta ou indireta, de que seja exonerado ad nutum, ou seja, pode sair a qualquer momento, não gera estabilidade, que é o caso, né, dos cargos comissionados, salvo o cargo, né, de secretário ou diretor equivalente, desde que se licencie no exercício do mandato. Tá? Então não pode, desde a posse, ocupar cargos, funções ou empregos na administração pública direta e indireta nessa situação de ad nutum, de cargos que sejam, que você pode deixar esses cargos a qualquer momento. A não ser que seja para essa situação de ocupar um cargo de secretário ou diretor, mas ele tem que estar licenciado do mandato de vereador. Ele vai estar sendo secretário, mas nesse momento ele está usufruindo de licença lá como vereador. Também exercer outro cargo eletivo federal, estadual, municipal, salvo na condição de suplente, devendo nas hipóteses licenciar-se do mandato de vereador. Então ele não pode ser vereador e ser também deputado, senador, por exemplo, tá? Não pode. Ele só pode assumir um cargo eletivo, mas ele pode entrar como suplente. Mas nessa situação ele tem que se licenciar do mandato de vereador, tem que estar usufruindo de licença. Ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoas jurídicas de direito público do município ou nela exerça função remunerada. Ele não pode, né, ser proprietário, diretor, enfim, de uma empresa que estabelece um contrato com o município, que é, né, por uma questão óbvia. Ele não pode estar à frente de uma empresa que está ali contratando com o município, que está ali estabelecendo um contrato com o município, porque ele pode se beneficiar, ele pode beneficiar a sua própria empresa numa situação dessa. Nem patrocinar a causa junto ao município que seja interessada quaisquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1º, que são as entidades de administração pública indireta, tá? Então ele não pode patrocinar nenhuma causa em que essas entidades sejam interessadas. Em que situação do vereador poderá perder o seu mandato? Quando ele infringir as proibições, que eu acabei de citar para vocês, né, desde a posse e desde a expedição do diploma, quando o seu procedimento for considerado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Por exemplo, ele está indo para a internet, fazendo uma publicação, estimulando as pessoas a irem contra o Estado Democrático de Direito. Então, nesse caso, ele vai perder o mandato. Também que se utilizar do mandato para práticas de atos de corrupção, de improbidade administrativa. Então, claro, ele não pode se valer do seu cargo para poder se aproveitar, tirar algum tipo de vantagem, algum tipo de proveito. Nem agir de forma com improbidade administrativa. Ele tem que agir de acordo com a ética. Que deixar de comparecer em cada período legislativo anual a terça-parte das sessões ordinárias da Câmara. Ele tem que comparecer, tem que ser assíduo, ele tem que comparecer nas sessões da Câmara. Se ele deixar de comparecer a terça-parte das sessões ordinárias, que são aquelas previstas, a não ser que seja por doença comprovada, ou ele está usufruindo de licença, ou está em missão autorizada. Caso contrário, ele perderá o mandato. Também ele tem que se fixar dentro do município, tem que estar dentro do município, morar no município. Caso contrário, ele irá perder o mandato. E que perder ou tiver suspenso os seus direitos políticos. Cometeu algum crime, por exemplo, funcional, um crime político, enfim. O vereador ele pode licenciar-se por motivo de doença para tratar de interesse particular. Nesse caso, ele não vai receber por isso, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias. Também para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Então, são essas 3 situações aqui que ele pode licenciar-se. Ocorrerá a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou de licença. O vereador está gozando de licença, não pode ficar ali sem vereador, então vai assumir o suplente, o substituto. O suplente convocado deverá tomar posse dentro de 15 dias, é o prazo para ele tomar posse. Vamos fazer uma questão na própria COCEA, que já está disponível para venda os simulados com questões autorais, com gabarito comentado, tá? Vocês acessam esses simulados para venda através dos links que estão presentes na descrição deste vídeo, beleza? Vamos à leitura da questão. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Letra A, na circunscrição do Estado. Letra B, no âmbito da Câmara Municipal. Letra C, na circunscrição do município. Letra D, em qualquer parte do território nacional, independentemente de estar em missão ou não. Letra E, em missão legislativa em qualquer parte do território nacional. Bom, nós vimos, né, que os vereadores eles são invioláveis no exercício do seu mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Logo, a nossa resposta, né, é a letra C. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui explorando outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui tem playlist de Estatuto dos Servidores Públicos de Niterói, também tem diversos simulados de português, fundamentos de educação, tem playlist de legislação educacional e também de legislação ambiental, tá? Noções de administração pública. Então maratona aquilo que for do seu interesse, beleza? Bons estudos! Eu vejo vocês nos próximos vídeos.